Nós paramos com o Todd falando que amava a Melissa e ela só manda um obrigado. Isso quebra o cara. Mas acontece. O Philip estava muito feliz de finalmente poder dormir com a Gale. E a situação fica ainda melhor quando ele fala com a Erika, porque agora ele tá solteiro. Ela quer levar o relacionamento deles adiante, então ele decide ir caminhar com ela às 5, porque às 3 ele tem um encontro com a Gale. Agora nós vemos o Philip indo pro mercado, mas ele para quando ele vê o Todd no meio da rua. Ele disse pro Philip que falou "eu te amo" pra Melissa, mas ela só agradeceu. O Philip parece feliz com isso, mas ele tenta ficar neutro e não mostra reações. E ele diz que uma hora ou outra ela vai devolver o "eu te amo". Além disso, ele é o único homem da Terra que ela não odeia. Então o Todd falou que talvez mais pessoas venham pra Tucson como aconteceu com ele. E o Philip fica meio cabreiro com isso, porque se tiver mais homens ali, a Gale e a Erika vão ter mais opções e não vão escolher ele. Então a solução é tirar o Alive in Tucson dali. E na hora, ele correu até o outdoor e muda tudo. Ele escreveu "mudou pra Tampa". Então qualquer um que vê aquilo não vai mais pra Tucson, vai pra Tampa. Mas nesse momento, a escada que ele subiu ali caiu e ele ficou preso no outdoor. Ele tinha apenas algumas horas pro encontro com a Gale, mas não dá pra pular dessa altura. Ele fica gritando e reclamando dessa situação. Agora nós vemos que a Gale chegou na casa do Philip e ela procura por ele em toda parte, mas não tem sinal dele por perto. Ela acredita que ele estava apenas fazendo uma brincadeira com ela. Então, de uma forma sedutora, ela se joga na cama dele. Mas, depois de 2 horas, a Erika chega ali e encontra a Gale dormindo. Lá na casa do Todd, ele fez panquecas para Melissa, como sempre. Mas agora, elas eram normais. E ela percebeu que ele estava distante desde o café da manhã do outro dia e decide que queria resolver essa situação. Ela acha que dizer "eu te amo" é um passo muito importante no relacionamento e ela não quer fazer isso ainda. O Todd quer esconder que estava chateado, e enquanto isso, o Philip estava torrando no calor. Quando ele coloca a calça para ganhar uma sombrinha, o vento leva ele embora dali. O coitado tá todo ferrado. A Carol chegou na casa dele e encontrou a Gale e a Erika e pergunta para elas como foi a aventura sexual delas. Mas ao descobrir que o Philip não apareceu, ela acha que ele estava morto porque ele não perderia a chance de dormir com as 2 mulheres. Então, na cena seguinte, nós vemos o Philip na traseira do caminhão de alguém. Ele foi resgatado por um estranho levando ele para casa. A Carol se reuniu com os outros para procurar pelo Philip, mas aqui o caminhão chega perto delas e apareceu um homem bonitão que salvou o Philip. O nome dele também era Philip. Na verdade, era Philip Miller. E ele é um ex-militar. As mulheres na hora já começaram a bajular ele, tentando descobrir se elas tinham algum em comum com ele. Além disso, ele tem habilidade para lidar com a situação que eles estavam nos dias de hoje. O Todd fica meio de olho, porque a Melissa é amigável demais com o cara. Além disso, ele não esquece de se apresentar como namorado dela. Enquanto eles conversam, o Miller fala sobre a mudança para Tampa. Todo mundo descobre o que o Philip estava fazendo, e isso deixa eles bravos mais uma vez. Todos vão para suas casas, e o Todd pergunta para Melissa se ela gosta do Miller, mas ela garante que não queria ele. Ela gosta do Todd, ponto. Mas isso não é o suficiente para fazer o Todd se sentir melhor. O Philip foi até a casa da Gale para tentar terminar o que eles começaram, mas ela só diz que tinha que descansar e manda ele embora. Mas ele volta escondido e percebe que o Miller estava lá na casa dela, e a Erika também estava lá. O novo cara assumiu o lugar dele. Então, para retomar a autoridade do lugar, ele fez uma reunião como presidente dos Estados Unidos. O Miller diz que queria fazer energia eólica e solar para eles terem eletricidade, e todo mundo elogia ele. Então o Philip fica de lado mais uma vez. A Gale sugeriu que os dois usem os seus nomes do meio para não ter confusão, mas o Philip não queria fazer isso, e todo mundo resolveu chamar ele de Tandy a partir de agora. O Philip ficou pro novato, o cara perdeu até o nome. O Tandy foi ver a Carol, mas ela estava preparada para ir ver o Philip novo. O Tandy consertou a porta dela. No outro dia, o Philip viu a vaca que estava na casa da Carol. O Todd diz que a vaca não conseguia descer, mas o Philip mostra pra ele que ele estava errado, dando um tapa na bunda dela. Todos elogiam ele mais uma vez, e o Todd fica envergonhado.
Assim a Gale, Erika e Carol começam a lutar pelo novo Philip, mas por algum motivo, ele prefere a Carol. Ela faz mais o estilo dele. O Tandy fica incomodado com isso porque ele só queria sexo com as outras duas, nada mais. Mas a Carol é sua verdadeira amiga, que tá com ele desde o primeiro dia. Então, para evitar que ele fique na casa da Carol, o Tandy convida o Philip para sua casa. E ele de fato foi para lá. Em um outro dia qualquer, nós vemos o Philip levando um caminhão de lixo pro bairro deles. A Melissa tava na garupa, então o Todd foi pedir pra ela ficar longe do Philip. E ele acha que ela já tava pra terminar com ele. Então ele foi lá primeiro e terminou com ela. Pronto, resolveu. Assim ele não é chutado por ela. A Melissa ficou muito chateada e fecha a porta na cara dele. As meninas continuam lutando pelo Philip, e aqui a Carol parece estar vencendo essa disputa, só por conta das habilidades de tricô dela. O Philip aparentemente gosta disso. Então à noite, eles vão no quadro de reclamações e eles percebem que metade dos problemas foram resolvidos com a chegada dele. O Tandy fica com ciúmes mais uma vez, então como resultado disso, eles decidiram votar mais uma vez no presidente dos Estados Unidos. E aqui, o Philip vence e é declarado líder da comunidade. Então, em uma tentativa desesperada de ser relevante, o Tandy diz que ele fez uma fazenda onde eles podem plantar. Então o pessoal manda ele mostrar no outro dia. E aqui, nós vemos ele a noite toda lavrando um terreno para fazer a sua mentira ser verdade. Então de manhã, o Todd foi correndo até o Tandy gritando, falando que o Philip dormiu com todas as mulheres. O Tandy pergunta pra Carol, mas descobre que era mentira, e elas só tomaram banho na casa dele porque tinha água quente. Então mais tarde o Philip e o Tandy vão lá pra fazenda, e o Philip elogiou o seu trabalho duro. Assim, ele até começa a gostar do cara novo, mas isso tudo acaba quando ele escuta a Carol gemendo. Ela e o Philip estavam juntos. O Tandy estava muito bravo. Ele e o Todd estavam na fogueira e ele sugeriu matar o cara novo. No outro dia de manhã, o Philip estava colocando painéis solares e o Todd com o Tandy ficam espiando. Aqui, a raiva do Todd já abaixou e acha que matar alguém é uma má ideia. Mas o Tandy diz que era um processo fácil. Eles podem levar ele até o meio do deserto e deixar lá, pronto. Isso lembra o Todd daquela vez que o Tandy fez isso com ele. Ele descobriu que o Tandy estava tentando matar ele e fica muito desapontado. Mas aqui eles discutem e o Philip escuta. Então o Tandy foi até a casa da Carol para perguntar quando ela se casou com o Philip, porque ele se lembra claramente que ela disse que não dormiria com alguém sem se casar antes. Mas a Carol diz que se casou com o Tandy para ter nenéns, mas o relacionamento com o Philip é bem casual. O Tandy quase grita de frustração, porque era isso que ele queria desde o começo, quando eles se conheceram. Mas a Carol deixa bem claro que agora ele não pode mais ter ela, porque ela estava em um relacionamento com o Philip. Então naquele dia, nós vemos o Philip se mudando da casa do Tandy, porque ele escutou a conversa do Tandy com o Todd mais cedo. Ele disse que gostava muito do relacionamento com a Carol, e não vai deixar ele estragar isso. Então o Tandy volta pro bar como de costume, e ele desabafa com seus amigos. E quando ele começa a falar da Carol, ele percebe que queria voltar com ela. Ele pegou muitos presentes para dar para ela, mas isso é em vão, porque o Philip chegou ali e abraça ela. Quando todos se reúnem na fogueira, a Carol mostra bem animada uma nova conquista do Philip, uma lâmpada realmente funcionando. Eles estavam felizes, porque logo eles vão ter eletricidade, mas o Tandy com ciúmes derruba a lâmpada e finge que foi sem querer. Todos culpam ele, então o Todd ficou cansado disso e disse que o Tandy tentou matar ele e o Philip também. Todos ficam muito chocados com isso, porque isso era demais até para alguém como ele. Então o Philip pediu que ele fosse embora de Tucson e nunca mais voltasse. O Tandy fica chocado porque foi ele quem começou tudo isso. Mas ele correu pro seu quarto e se tranca, se recusando sair dali. Ele fica 3 dias dentro do seu quarto preso. A Carol fica preocupada com ele e pede pro Philip perdoar o Tandy, mas ele não quer. Ele até mesmo diz que ficaria feliz se o Tandy morresse. E isso choca a Carol. Ela foi até o Tandy de noite e pede pra ele sair porque a galera perdoou ele. Então, um pouco depois, ele acorda e vai com o pessoal na fogueira. Todo mundo estava feliz, menos o Philip, que joga ele no chão. Então depois disso, o Tandy estava na traseira do caminhão mais uma vez. O Philip dirigiu até o deserto e deixa ele com um pouco de comida e água.
um total para 2 dias. Mas mesmo com isso, dá pra ver que ele vai morrer se não receber ajuda. Lá no bairro, a Melissa foi ver se o Todd estava bem, e assim eles acabaram voltando. O Tandy comeu toda a comida e estava todo arrependido. Ele se deitou no chão e estava incapaz de andar, mas de repente, um dos seus melhores amigos, que se chama Gary, apareceu. Era a Bola. A Carol trouxe comida para ele, porque sabia que aqueles suprimentos não iriam durar para nada. Ela diz que não queria estar com um homem que pode deixar alguém para morrer. O Tandy fica encantado, mas ele avisa que ela pode estar cometendo um erro, porque ele é um idiota. A Carol diz que sabia disso, e os dois voltam para a cidade como um casal. Enquanto isso, no espaço, nós vemos um homem em uma estação chamando por Houston, e a primeira temporada é finalizada. O que vocês acharam dela? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!